Bom, boa tarde, turma, né? Nós estamos hoje retornando às atividades, no que diz respeito à nossa disciplina, obviamente. E hoje aqui estamos no sábado, deixa eu ver que horário, 3h29 da tarde, então estamos assim, né? Eu acho que quando eu tava vindo aqui pra dar essa aula, eu cruzei com tantas coisas, de tantas distrações sociais que eu pensei, gente, não vai ter ninguém aqui, mas estamos aqui hoje e como o tempo é uma coisa muito valiosa, então espero que em razão do esforço de vocês estarem aqui hoje, um sábado à tarde, a gente possa ter aproveitado da melhor forma possível, tudo bem? E aí, bom, a gente está com novos alunos hoje, né, nessa turma, em razão da seletiva que ocorreu no início do ano. Então, né, queremos dar boas-vindas aos nossos alunos, novos alunos. E, bom, então, já que tem novos alunos, eu vou me apresentar rapidamente, né, em 2 minutos, porque a gente tem que correr com muita coisa hoje. Bom, meu nome é Daiane Cassada, atualmente sou mestranda em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, e sou monitora da pós-graduação em Direito Penal Econômico na GV e também sou advogada. Então, recentemente eu tenho uns 3 aninhos de atuação profissional, digamos assim. E hoje iniciei aqui no cursinho em final de setembro do ano passado, então também sou relativamente nova aqui, certo? Então, na nossa última aula, que foi o último encontro do cursinho como um todo, né? Precisamente no dia 18 de dezembro, salvo engano, a gente começou um tema chamado... O que a gente estava trabalhando mesmo, Jardel? Você que está sempre aqui. Era procedimentos? Procedimentos no processo penal? Procedimentos no processo penal. E naquela ocasião, eu sinalizei 2 coisas importantes para vocês. A primeira é de que o tema procedimentos no processo penal era um tema muito recorrente nas provas da Defensoria Pública. Prova sim, a gente inevitavelmente vai se deparar com questões em relação a procedimentos no processo penal. E o ponto 2 é de que, embora em termos de em CPP é uma matéria, de certa forma, com poucos artigos, mas é uma matéria que tem muito entendimento da jurisprudência, tanto do STJ, tanto do STF, quanto a determinados pontos da matéria. E em razão disso, a gente, na última aula, adotou uma metodologia diferenciada, que foi abordar de forma teórica alguns pontos, mas ao final a gente fez alguns exercícios juntos de questões que encontramos ao decorrer das provas da Defensoria Pública de 2012 a 2016 em relação aos pontos que a gente viu na última aula. Pra gente, já que a gente está retornando às atividades hoje, é importante então a gente lembrar o que a gente trabalhou inicialmente lá na nossa última aula de 18 de dezembro, certo? Disse pra vocês naquela oportunidade, olha, o tema de procedimentos, ela passou a ter um tratamento muito diferenciado e sofreu grandes alterações em razão da reforma que a gente teve do Código de Processo Penal com a Lei de 2008, mais precisamente, salvo engano, que é a Lei 11.719. Deixa eu ver se é isso mesmo. 11.719 de 2008. Em razão dessa lei, a gente verificou que praticamente o rito, toda a dinâmica dos procedimentos foi alterada. Então, a gente viu algumas coisas importantes. Vimos, primeiro, o que era um procedimento dentro do processo penal. Vimos também como diferenciar um procedimento especial de um procedimento comum. Vimos também como identificar dentro do âmbito do procedimento comum se o meu rito ia ser ordinário, sumário e sumaríssimo, né? Nos termos dos 394, a gente viu que antes da lei de 2008, a gente tinha um critério distinto do que temos hoje. E, para a gente não repetir, apenas só para reforçar que com a lei 11.719 de 2008, o nosso critério para estabelecer qual o rito a ser adotado era qual? Como? A quantidade da pena, né? A pena máxima abstratamente combinada ao respectivo tipo penal, certo? E aí a gente viu que pena igual ou superior a 4 anos, pena máxima, né, abstratamente combinada superior ou igual a 4 anos, rito comum ordinário, certo? Inferior a 4 anos, mas superior a 2 anos, rito sumário. E
infração penal cuja pena máxima abstratamente combinada ao delito seja igual ou inferior a 2 anos. Rito sumaríssimo, né, crime de menor potencial ofensivo no rito da Lei 9.099 de 95, que a gente vai ver posteriormente, certo? E aí a gente seguiu na matéria e a gente discutiu depois em relação a gente deu início a lembrar quais eram os atos dentro do procedimento, né, desde o oferecimento da denúncia até a sentença, e a gente começou a discutir algumas coisas. A primeira delas foi em relação ao oferecimento da denúncia, alguns aspectos bem rápidos, porque a gente já viu a questão da ação penal em aula específica, certo? E depois a gente também analisou a questão do recebimento da denúncia e todas as questões que envolvem entendimento da jurisprudência, tanto do STJ, tanto do STF. A exemplo de quantas denúncias são consideradas, nós temos no nosso procedimento, no rito comum ordinário, se esse recebimento precisava ser motivado, etc. e tal. E aí a gente deu seguimento na matéria. E aí o próximo passo, a gente analisou a rejeição liminar, né? Porque quando o juiz recebe a denúncia, ele pode fazer duas coisas: ou ele recebe a denúncia, ou ele rejeita liminarmente. E a gente analisou também as questões da rejeição liminar nos termos do artigo 395 do CPP. A gente explorou também vários detalhes, cotejando com o entendimento da jurisprudência tanto do STJ, tanto do STF. E aí, a gente seguiu na matéria, né? Só para revisar, quando é que o juiz pode rejeitar liminarmente nos termos do artigo 395 do CPP? Quando a ação penal for inepta, quando faltar condição da ação ao pressuposto processual e 3, justa causa, certo? E aí, durante a aula passada, eu dei alguns exemplos de cada um deles, quando a ação penal for manifestamente inepta, quando faltar condição da ação e pressuposto processual e justa causa. Só que eu estou a dar um exemplo em relação, dentro do âmbito da condições de ação, quando, por exemplo, por impossibilidade jurídica do pedido. Que a gente já analisou o que é isso na nossa aula de ação penal especificamente. Alguém lembra o que significa esse requisito da impossibilidade jurídica do pedido? Quando a parte não pode requerer judicialmente aquela obrigação. Não. Mas por quê? Mas isso em termos civis, né? Mas em termos penais. É quando você imputa a alguém uma conduta que não é crime no ordenamento jurídico brasileiro. Então, por exemplo, o Ministério Público oferece uma denúncia em face de uma pessoa em razão do adultério. Bom, adultério deixou de ser crime há um tempinho, né? Não tão distante assim, mas graças a Deus superamos isso aí. Mas, então, se o Ministério Público oferece uma denúncia em face de uma pessoa em razão do adultério, por exemplo, o juiz ele vai rejeitar liminarmente por falta de condição da ação, por impossibilidade jurídica do pedido, porque essa conduta não se enquadra em nenhum dos tipos penais contidos no ordenamento jurídico penal. Agora vamos supor, então, outro exemplo. Se o Ministério Público oferece uma denúncia contra uma pessoa que é paraplégica por ter furtado algo, subtraído algo para si, mediante escalada. A pergunta é: o juiz vai rejeitar a denúncia por impossibilidade jurídica do pedido? Sim? Não. Nesse ponto, o fato de você falar assim, mas uma pessoa paraplégica não pode furtar algo mediante escalada. Mas segundo, a gente está dentro do âmbito da impossibilidade jurídica do pedido. Mas a pergunta não é essa, a pergunta não é, ele não poderia ter furtado mediante escalada porque ele é paraplégico. A pergunta é, furto mediante escalada tem previsão no ordenamento jurídico? Tem. Então ele não pode rejeitar liminarmente com base por inexistência de condição da ação, por impossibilidade jurídica do pedido. Porque uma coisa é determinada conduta ser enquadrada em determinado tipo penal dentro do ordenamento jurídico, e beleza. Ou outra coisa é ele ter previsão no ordenamento jurídico penal, mas faticamente as circunstâncias induz a não ocorrência do crime, certo?
Entendemos? Eu só queria deixar esse detalhe porque faltou na última aula. Dei uma olhada no vídeo, eu falei assim, acho que é importante salientar isso. Pra gente conseguir definir isso, né? Quando a gente tá falando em todos os critérios. E aí eu disse pra vocês que quando a gente estudou as condições de ação, lá numa aula anterior, foi muito importante pra gente chegar aqui e poder ter essa visão de quando o juiz, ao receber a denúncia, no sentido de a denúncia chegar nas mãos dele, ele poder rejeitar liminarmente, certo? E aí é bem rapidamente que a gente está revisando isso, porque a gente já explorou na última aula todos os detalhes necessários. E aí a gente viu que se o juiz recebe a denúncia, não é caso de rejeição liminar, e portanto ele recebe a denúncia, qual era o próximo passo do juiz? Qual? Citar o acusado. E aí, então, a gente viu. Então, o juiz recebe a denúncia e determina a citação do acusado. Para quê? Para apresentar a resposta por escrito no prazo de 10 dias, no termos do artigo 396 do CPP. Certo? E aí, em razão disso, como a citação era um instituto muito importante, a gente se dedicou muito tempo em relação a isso. A gente analisou a citação pessoal, a citação ficta, que era a citação por hora certa, a citação por edital. E abordamos vários aspectos em relação a isso. Certo? Que a gente não vai repetir porque a gente tem muita coisa para seguir. Mas só para lembrar que a citação por hora certa veio como inovação da lei de 2008, né? Que foi julgada, foi apreciada pelo STF como constitucional, etc. e etc. E disse para vocês, a gente até viu uma questão aqui em sala, que com o novo CPC de 2015, a gente tem que analisar a disciplina, o regulamento da citação por hora certa à luz do CPC de 2015 e não de 73. Embora no CPP, quando menciona a citação por hora certa, ela aplica o regulamento do CPC de 73. Mas aí é necessário que a gente faça essa interpretação sistemática, certo? E aí a gente aproveita para indicar, por exemplo, né, a obra do professor José Miguel Medina, que é um grande processualista e, enfim, um grande pesquisador, e que ele tem até um CPC comentado, livro, Constituição comentada, e que ele aborda de forma muito minuciosa esse aspecto, certo? Mas como a gente só fez uma remissão em razão do nosso contexto, a gente passou rapidamente por isso. E aí a gente viu a citação por edital também, alguns aspectos importantes, né? Quando é que necessário realizar uma citação por edital e quais eram os requisitos para a gente aplicar o 3. Olá! Nossa, chegou mais gente, sábado à tarde! Que é isso? Olha, até perdi o fio do raciocínio aí. Que a gente também viu a citação por edital. E em razão disso, a gente viu um instituto muito importante, que era o 366, parágrafo único do CPP. Lembra? Que previa o 366 do CPP? Que, uma vez o sujeito citado por edital não apresentasse resposta à acusação, nem constituísse advogado nos autos, o que o juiz faria? Suspende o processo e o prazo prescricional. A gente viu isso como condutas obrigatórias do juiz, em que não é necessário uma fundamentação muito intensa em relação a isso. Ocorreu os requisitos que a gente já revisou, determina a suspensão do processo e a suspensão do prazo prescricional. Mas a gente também viu a questão de condutas facultativas do juiz, previsto também no 366. Qual que era mesmo? Quais eram mesmas? Uma, produção antecipada de provas de caráter urgente. E a segunda, que era decretar a prisão preventiva se previstos os requisitos do 312 do CPP, certo? E aí a gente viu um detalhe muito importante, né? Que as provas testemunhal de caráter urgente não se caracteriza pelo simples fato do decurso do tempo, lembra? A gente até fez uma remissão rápida sobre falsas memórias, indicamos uma obra importante, lembra disso? E em razão disso, a gente ainda fez a lembrança de uma exceção da exceção, né? Que o STJ decidiu de forma informativa, que foi o caso da testemunha policial. Que no caso de testemunha policial, o STJ, considerando o contexto peculiar que vive um policial, por exemplo, ele admite que seja ouvido de forma antecipada, porque
ele convive com várias, a rotina dele com fatos bem semelhantes que, né, favoreceria um maior esquecimento e, portanto, no caso do policial, ele admitiria um mero decurso do tempo como fundamento para a produção antecipada de prova testemunhal, certo? E aí, em razão disso, paramos por aí, começamos a fazer exercícios e aí paramos 2017, fizemos a confraternização, saímos de férias e hoje voltamos, certo? E é a partir daqui que a gente começa, certo? A gente lembrou do que a gente está falando? Eu espero que sim. Então tá bom, então eu vou fazer aqui uma breve linha do tempo, que a gente já fez na última aula, mas é importante. E aí, para apresentar a resposta à acusação. Depois a gente continua essa linha do tempo, mas por hora a gente vai ficar por aqui. Nós temos o artigo 396 e 396A do CPP. Bom, acho que nenhuma dúvida em relação até aqui, certo? Nessa ordem de atos processuais dentro desse procedimento até aqui. Até aqui foi a nossa última aula, certo? Então, hoje, né, agora, efetivamente começando nosso 2018, a gente vai dar seguimento na matéria, certo? Tudo bem pra vocês? Então, tá bom. É claro que o dispositivo 396 recebeu uma nova redação com a lei de 2008. 396A. Certo? E... Espera só. Agora tá certo. E também foi inserido o 396A do CPP. Antes, a gente não chamava isso de resposta à acusação. Como que a gente chamava antigamente isso daqui, antes da lei de 2008? Era defesa prévia? Defesa prévia, perfeito. Sim, quando na sua época era defesa prévia. Gente, ainda bem que a gente... Então, era defesa prévia. E era uma peça obrigatória? Não. Era uma peça facultativa. E qual era o prazo para oferecer essa defesa prévia? 3 dias. Então... Não confunde resposta à acusação com defesa prévia. A gente não mais utiliza esse termo, salvo no caso no âmbito de atos infracionais, né, do ECA, em que ainda é defesa prévia e ainda assim o prazo é de 3 dias. E o entendimento do STJ ainda hoje é de que é uma peça facultativa. E aqui já é o indício de como é estritamente diferenciado, né, nos atos infracionais e nos crimes comuns. E para crimes praticados por funcionários públicos também não tem a defesa prévia? Não, lá é defesa preliminar. Lá, e a gente vai ver também essa diferença, certo? Mas a defesa prévia hoje só no âmbito dos atos infracionais, também com prazo de 3 dias e entendimento ainda consolidado no STJ de que é uma peça facultativa. Mas hoje a gente não fala mais em defesa prévia no âmbito dos crimes sujeitos ao procedimento comum, certo? E aí tá bom. Alguém me disse defesa preliminar, né? E será que a gente pode dizer que resposta à acusação é a mesma coisa que defesa preliminar? Não. Por que não? O que significa defesa preliminar? Antes da... Ela é oferecida antes do recebimento da denúncia, certo? E aí a gente pode citar alguns exemplos. Esse exemplo que você deu. Do funcionário público. Sim, mas qual que é o que a gente vê assim, nossa, lembro logo de cara quando penso em defesa preliminar? Lei de drogas, né, da 11.343 de 2006. Lá o acusado primeiramente oferece defesa preliminar e depois o juiz decide se recebe ou não. E daí, por isso que na nossa última aula, a gente deu o exemplo da lei de drogas como uma hipótese que, embora o STJ e o STF entende que o ato do juiz, a decisão do juiz que recebe a denúncia não precisa ser fundamentada, a gente viu
que, no caso da lei de drogas, é necessário, independentemente do entendimento do STF. Por quê? Porque aqui o juiz, ao receber a denúncia, ele tem que analisar toda a matéria preliminar trazida pelo acusado, certo? No âmbito da lei de drogas. E um outro exemplo muito clássico é o GCRIM, né? A Lei 9.099 de 95. Porque ela primeiro a gente apresenta a defesa preliminar e depois o juiz decide se recebe ou não a denúncia e se o sujeito ainda fizer jus ao benefício da suspensão condicional do processo, que a gente verá com mais detalhes na próxima aula, o juiz oferece. Mas para oferecer o benefício, ele precisa receber a denúncia. E antes de ele receber a denúncia, o acusado, o noticiado, no âmbito dos juizados especiais criminais, ele apresenta a defesa preliminar, certo? Então, resposta da acusação não é a mesma coisa que defesa prévia e também não é a mesma coisa do que defesa preliminar. Tudo bem? Até aqui? A gente conseguiu distinguir conseguiu diferenciar e ver que alguns deles aplicam em determinados âmbitos específicos, né? Então, tudo bem. E aí, a pergunta aqui é, então, o que colocar na resposta da acusação? O que eu, como acusado, citado para apresentar a resposta à acusação, devo colocar na minha manifestação, na minha defesa, na minha primeira manifestação perante o juízo, ao ser oficialmente ocupar a posição de réu no processo criminal, porque a gente viu que o recebimento da denúncia é o momento em que o processo penal efetivamente se inicia, né, segundo o entendimento do STJ e do STF, certo? Então, o que deve ter na minha resposta à acusação? Diz lá o 396, né, 396A. O que diz no 396A? Todas as preliminares. Oferecer documentos, justificações, provas. Tudo que interessa a defesa. A defesa. E apresentar documentos e requerer provas. É isso mais ou menos que tá aí? Isso. Legal. O que seria então um exemplo de preliminares? O que a gente pode entender eu podendo apresentar na minha resposta à acusação logo de cara uma preliminar? Alguém se lembra de um exemplo assim? Pode ser atuando no estágio, na vida profissional, etc. Você diz assim, putz, tem que estar de olho porque daí é possível apresentar uma preliminar. Uma preliminar muito comum é nulidade absoluta por ausência de exame pericial nos crimes que deixam vestígio, certo? 158 do CPP, salvo engano. Dá uma conferida aí. Mas essa hipótese que diz que no caso dos crimes que deixam vestígio é necessário realizar o exame de corpo de delito, o exame pericial. É o 158, né? E seguintes. Então, essa é uma hipótese em que é possível ali em sede de preliminar. Alguém imagina outro? Não? E se por falta de condição da ação, falta de pressuposto processual, mas aí a gente vai ter uma outra alternativa que eu vou avançar um pouquinho mais à frente. Mas eu digo aqui, em sede de preliminares, por exemplo, aqueles que a gente encontra no 95 do CPP. O que a gente encontra lá no 95? A gente encontra exceção do que? De coisa julgada, exceção de litispendência, de ilegitimidade de parte, de suspeição, salvo engano, e mais uma que agora... Ilegitimidade da parte, coisa julgada, litispendência, incompetência do juízo. Então, essas também são outras hipóteses, aquelas que estão no 95, para apresentar em sede de preliminares. Mas essas que estão no 95, elas devem ser apresentadas de forma separada, certo? Em peça autônoma, digamos assim. Mas você nada impede que você oponha na resposta à acusação também, certo? Então, essa é uma das hipóteses em que a gente poderia apresentar preliminares. E toda a matéria, tudo aquilo que interessa é a defesa.
Mas em relação a isso, que seria o que a gente poderia chamar de mérito, geralmente a defesa se reserva no direito de se manifestar acerca do mérito. Não é? A gente coloca assim, geralmente uma peça rápida de resposta à acusação seria: excelentíssimo juiz de direito da tal vara criminal da comarca X, fulano de tal, já devidamente qualificado nestes autos, por meio da sua advogada devidamente constituída, vem respeitosamente, perante a vossa excelência, apresentar nos termos do artigo 396 e 396A do CPP, resposta à acusação, pelos fatos e fundamentos de direito a seguir, 2 pontos. 1. Dos fatos, que é praticamente uma paráfrase do que consta na denúncia do Ministério Público, no caso de ação penal pública. E aí fica 2, das preliminares. Alguns dos exemplos que a gente deu agora, que pode ser vários, mas como a gente só analisou alguns exemplos. E 3, do mérito. No mérito diz: a defesa reserva-se no direito de se manifestar acerca do mérito posteriormente, após a devida e regular instrução probatória que ocorrerá a seguir, né? E aí chega no 4, termos dos pedidos. Se você apresentou alguma preliminar, né, você pede porque olha só, gente, por que nós fizemos resposta à acusação? Qual é o nosso intuito com a resposta à acusação? E aí a gente não se perde no encadeamento das ideias. Qual é o nosso objetivo quando eu apresento a resposta à acusação para o juiz? Ser absolvido sumariamente antes de realizar a instrução, certo? Antes de realizar a produção de provas, eu já quero que o juiz me absolva. Esse é meu intuito da resposta à acusação. Então, quando a gente tem em mente o que nós temos que fazer e para onde nós queremos ir, que eu tenho que apresentar uma resposta à acusação, mas tenho que chegar, o meu objetivo é obter uma absolvição sumária por parte do juiz, é nesse sentido, né? Então, por exemplo, a nulidade do processo em razão da inexistência de perícia ou exame de corpo de delito, visto que é um delito que deixa vestígio, visto que é uma lesão corporal grave aqui, né? Porque senão fica competência do GCRIM, mas enfim, nesse sentido, né? E aí, a gente tem documentos e requerimento de prova, certo? E aí tem uma coisa muito importante lá, que diz o quê? Que é o momento de arrolar as testemunhas? Sim. Que é o momento de arrolar as testemunhas. E aqui parece uma coisa tão simples, mas não. Eu digo em termos práticos. Porque eu não sei se alguém aqui, possivelmente sim, se atua na área criminal, estava passando pelo fórum, foi fazer a tua audiência bonitinho e de repente foi pega por um juiz no meio do corredor para fazer uma audiência, para cuidar de um processo criminal como defensor dativo, né? Isso aconteceu muito comigo, eu ainda atuo como dativa e assim, é uma experiência incrível e a gente aprende muito. Mas aqui, quando você é nomeado para apresentar a resposta à acusação, ou seja, cuidar do processo desde o início, obrigatoriamente você tem que apresentar a resposta à acusação, certo? E quando você é nomeado, o que você tem em mãos? Em mãos, você tem a denúncia do Ministério Público, a decisão do juiz que recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado, e pelo fato de ter transcorrido o tempo, o acusado não ter se manifestado, ter nomeado ti como você, como defensor dativo para cuidar do caso, e pode ser que você tenha ali um link vinculado que contém um inquérito policial em relação àquela ação penal oferecida pelo Ministério Público. E aí eu digo pra vocês, pergunto a vocês, porque se vocês me responderem que é fácil, eu quero aprender com vocês, tudo bem? Você tá lá redigindo a sua resposta à acusação. Né, tudo bem, né, dos fatos, uma paráfrase do Ministério Público, da denúncia que consta do Ministério Público, ofertada pelo Ministério Público, das preliminares eu consigo identificar ali, do mérito eu vou me reservar no direito de me manifestar após a audiência, depois de cumprido, produzir todas as provas. Mas aí chega um ponto que, para evitar que a sua defesa seja meramente formal, que a gente simplesmente cumpra o procedimento e ao final a pessoa receba uma sentença condenatória, possivelmente, você se pergunta: como vou provar a inocência dessa pessoa? Como eu vou provar a inocência dessa pessoa se eu só tenho isso em mãos?
Você não tem documentos, assim, por parte da defesa, digamos assim. Pode ser um documento juntado pelo Ministério Público, no caso, por exemplo, de suspensão da CNH, que junta lá, que foi enviado a cartinha com a AR lá recebida, junta a pontuação que você recebeu ciência dessa cartinha, mediante comunicação entre os órgãos públicos, por exemplo. Ele junta esses documentos, mas você é nomeado como dativo, você tem esse contato lá com os órgãos públicos, enfim, se quero ver mesmo se foi recebida, etc. A gente não tem isso. Então, qual é a nossa saída? Arrolar testemunhas, pessoas que tenham presenciado o fato. Mas a pergunta é, você recebeu o processo, você foi nomeada, você tem contato com a pessoa que você está assistindo? Bom, quando eu atuo, eu não tenho contato com essa pessoa. E aí, gente, por mais competente que você seja, por mais bom que você seja, vamos colocar o Auri Lopes Júnior, hein? Vamos colocar ele aqui. Mas só a título de exemplo, e pergunta assim, Auri, como faço para fazer uma defesa boa aqui, se eu não tenho nada além da denúncia, nada além do inquérito policial, nada além disso? Eu queria arrolar testemunhas. Aí o Auri falou assim, tudo bem, arrola testemunhas aqui. Fulano de tal não presenciou? Mas como que você sabe que fulano de tal presenciou? Somente a pessoa que está sendo acusada possivelmente pode dizer a pessoa que vai promover a defesa dela. Dizer, mas doutor, fulano de tal estava naquele dia, ele pode falar pro senhor que aquele dia eu estava na casa dele, que me confundiram, porque eu nem fiquei sabendo, eu só fiquei sabendo quando recebi a cartinha do oficial de justiça, né? Quando o oficial de justiça falou na minha casa, disse, se você está citado em razão disso. A pergunta é, como? Porque quando você é nomeado como dativo, gente, é uma coisa certa. O teu réu é muito instável quanto à localização. Ele deixa o telefone de contato, pode deixar na secretaria, etc. Tal, mas pessoinha que muda de contato, né? Ou pessoinha que muda de endereço. Então, quando eu era dativa, eu ligava para aquele número, eu ia para a secretaria, dizia, moça, eu preciso falar com fulano de tal, porque eu preciso arrolar testemunha, porque senão eu não vou conseguir fazer minha defesa. Ou eu ia pro endereço, aí você, mas é esse endereço mesmo e tal. Então você era quase um oficial de justiça doc ali também, né? Pra promover a defesa de alguma forma diferente, de alguma forma efetiva. Então essa dificuldade era muito grande. E aí chegou um dia que eu cansei, disse, gente, não dá pra fazer toda resposta à acusação, eu ter todo esse trabalho. Então o que eu fazia? Eu dizia, lá embaixo, lá abaixo do mérito, digamos assim, na produção de provas, número 5, produção de provas, que requeria arrolava as mesmas testemunhas do Ministério Público e me reservava no direito de, na audiência de instrução em que eu teria o meu primeiro contato com o acusado, de arrolar testemunhas. Mas eu sinalizava ali de que eu vou arrolar, mas só vou conseguir fazer isso quando eu falar com o acusado, e possivelmente só quando? Na audiência de instrução, certo? Mas eu tive que contar com muita sorte do juízo. Por quê? Porque esse entendimento de, se você não arrolar agora, você pode arrolar depois, se o momento processual adequado é a resposta à acusação. Mas olha o contexto que a gente se encontra. Então, por mais que você fosse bom, você precisa ter um substrato material para isso, certo? E aí eu contava com a sorte, e efetivamente tinha a sorte do juiz deferir. Então eu conseguia, na audiência de instrução, em contato com o réu, ele me contava a história, etc e tal, e você, fulano de tal pode falar sobre isso, etc. E aí muda toda a sua defesa, né? Aí de fato você efetivamente está assistindo aquela pessoa devidamente. Mas nem todo mundo tinha a mesma sorte. Tinha gente que sinalizava que iria indicar as testemunhas quando do contato do réu, mas quando eu fazia também, eu colocava assim, eu fazia a serventuária lá fazer uma certidão de que, enfim, fiz tudo que podia, né? Mas, mesmo assim, tinha colegas que não tinham o mesmo sucesso. E aí, contava com a sorte do juízo de deferir ou não essa possibilidade de indicar as testemunhas posteriormente à resposta à acusação. Esse é o nosso caso, nomeado como dativo. E vocês acham que a Defensoria Pública é diferente? É fácil o defensor público ter contato com o seu réu para apresentar a resposta à acusação? Você que faz estágio lá na Defensoria Pública, é fácil? Não é fácil.
o defensor público, a defensora pública, a sua camisa, né? Então, aí o que aconteceu? O STJ precisou se posicionar ao seguinte ponto: será que é intempestivo o defensor público indicar as suas testemunhas após a resposta à acusação? E aqui nos interessa, né? Porque se nós estamos nos preparando para a defensoria pública, certamente essa é uma questão que pode estar nas nossas provas. E aí a gente não pode mais errar, porque o STJ sedimentou essa matéria de certa forma. Vocês acham que o STJ compreendeu a situação? Ou o STJ disse, cada um com seus problemas, né? Dê teu jeito, sai procurando pela cidade, pelo Brasil afora, o seu acusado, com centenas, dezenas de processos para cuidar, e por consequência dezenas e centenas de pessoas para ser assistidas. Graças a Deus, o STJ compreendeu a situação. Mas, olha o detalhe importante, o STJ entende que não é intempestivo o defensor público indicar as testemunhas a serem ouvidas em juízo, desde que ele sinalize isso na resposta à acusação. Porque a resposta à acusação continua sendo um momento processual adequado, oportuno para arrolar as testemunhas, como nos termos do artigo 396-A. Mas o defensor público ele tem essa possibilidade de indicar somente posteriormente essas pessoas que serão ouvidas a título de testemunhas da defesa, em razão dessa dificuldade do defensor público ter contato com o seu assistido, certo? Isso está no informativo 565 do STJ. Então dá uma lidinha lá, mas em síntese foi essa a ideia. Desculpa, fala de novo o informativo. 565 do STJ. STJ. Certo? Até aqui a gente tem alguma dúvida? Não? Então vamos continuar seguindo. E aqui também parece que vai ser uma questão muito simples, mas pode ser que não seja. Qual é o prazo, então, para apresentar a resposta à acusação? 10 dias? 10 dias. 10 dias. Artigo 396 do CPP, certo? Parágrafo segundo. Legal. Sabemos o prazo, 10 dias. Mas esse prazo aqui é o mesmo para o defensor público? Dobra. Dobra por quê? Uma condição peculiar de defensor. Ter o prazo dobrado é uma prerrogativa da Defensoria Pública que está na Lei Complementar 80 de 94, certo? Que são os artigos... Deixa eu conferir aqui. 44.1, 89.1, 1 e 128.1 da Lei Complementar 80 de 94. Bom, o artigo 44 trata das prerrogativas da Defensoria Pública da União, o 89 da prerrogativa da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios e o 128 das prerrogativas das Defensorias Públicas Estaduais. Então, ter o prazo em dobro é uma prerrogativa da Defensoria Pública, seja ela em nível estadual, federal ou Distrito Federal e Territórios. Certo? E a gente encontra fundamento legal aqui, na Lei Complementar 80 de 94. Professora, também não ficou sedimentada isso pelo novo CPC? Sim, também. Eu só sinalizei aqui a legislação da Defensoria Pública porque... Sim, mas sim, o novo CPC também. Então, mas a pergunta é... Desde quando começa a contar esses 10 dias? O termo inicial. Da citação, mas da citação de que forma? Qual que é o termo inicial? O dia
em que é juntado o mandado de citação cumprido nos autos ou do efetivo cumprimento do mandado pelo oficial de justiça e contra-fé da pessoa acusada? Do efetivo cumprimento. A gente viu isso na última aula, né? Vimos que a matéria sedimentada no STF, salvo engano, a súmula 710 do STF. Então, só para lembrar, né, que o termo inicial era esse. E por que surgiu essa discussão aqui no procedimento comum? Porque no rito especial do Tribunal do Júri tem essa previsão expressa, certo? Que, salvo engano, é o artigo... Artigo 406, parágrafo 1º, que diz: o prazo previsto no caput, que trata do rito do Tribunal do Júri, deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação. O 406, parágrafo 1º. Então, por analogia, o artigo 406, parágrafo 1º, mas também com fundamento na súmula do STF, a súmula 710, certo? A gente tem alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Tudo bem. A gente estava aqui, quando a gente estava discutindo a diferença entre resposta à acusação e defesa prévia, eu disse para vocês que antes da lei de 2008, a defesa prévia era facultativa, certo? E a resposta à acusação é uma peça de defesa facultativa hoje? Não, ela não é uma peça facultativa, ela é uma peça obrigatória, certo? E por ser uma peça obrigatória? Uma vez citado o acusado e não apresenta a resposta à acusação, considerando que é uma peça obrigatória, o que fazer? O que fazer? O que fazer? Vamos decretar a revelia do réu e dar seguimento no processo? Não. O que o juiz faz? Bom, primeiro, se tiver defensoria pública organizada, abre vista à defensoria pública, certo? Agora, se não tiver defensoria pública organizada, nomeia um defensor. Mas aqui eu quero que vocês lembrem de uma coisa que eu já falei na última aula. Disse para vocês: uma vez o sujeito citado para apresentar a resposta à acusação e não apresenta, o que fazer do juiz, o que o juiz pode fazer, a gente tem que lembrar de um detalhe. Qual era o detalhe? Qual a pergunta que a gente faz? De que modo o meu réu foi citado? Porque se meu réu foi citado de forma por edital, o juiz não vai nomear um defensor público, ou nomear defensor público não, ele não vai abrir vista para a defensoria pública no sentido de apresentar a resposta à acusação e nem vai nomear um defensor dativo para apresentar a resposta à acusação nos termos do artigo 396A, parágrafo 2º, não. A gente viu que se o acusado for citado por edital, não comparecer em juízo, deixar de oferecer a resposta à acusação e nem constituir advogado nos autos, nos termos do artigo 366, o que o juiz vai fazer? Suspender o prazo prescricional, suspender o processo e o prazo só vai voltar a correr quando ele comparecer em juízo ou constituir advogado nos autos. É só a partir daí começa os 10 dias, certo? Mas, se ele não foi citado por edital, mas foi citado via mandado ou por citação por hora certa, aí sim a gente aplica o 396A, parágrafo 2º, que diz que uma vez não apresentada a resposta à acusação e citado devidamente ao acusado, o juiz nomeará um defensor para que promova a resposta à acusação também pelo prazo de 10 dias. Certo? Então, o que fazer depois do juiz, a gente tem que lembrar como é que meu réu foi citado. Lembrar disso é muito importante. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, sem RA, abre, se não foi apresentada a resposta à acusação, abre o defensor público ou o advogado dativo, ele abre vistas para ele. Sim, se for citado via mandado ou por hora certa. Agora, se for por edital, tem que lembrar daquilo, né, que o juiz não vai nomear, ele não deveria nomear alguém para prosseguir no feito por uma única razão. Por que ele toma esse cuidado? Porque quando a pessoa ela é citada mediante hora certa ou via mandado, a pessoa sabe de que está sendo acusada, mas acontece que o advogado que a pessoa
contratou ou não ofereceu, ou a pessoa não teve condições de constituir um advogado. E por isso o juiz, por cautela, nomeia um defensor. Agora, se a pessoa foi citada por edital, ela nem sequer, possivelmente, sabe que está sendo processada. Então não é uma negligência do advogado constituído e nem a falta de um advogado. É porque ele não sabe mesmo que está sendo processado. E por isso o juiz suspende e tem todos aqueles efeitos que a gente já viu do 366. Tudo bem? A gente entendeu aí? Podemos seguir então? Então, tudo bem. Mas uma questão é: cabe, deixa eu ver se eu fiz isso assim. Cabe réplica da resposta à acusação por parte do Ministério Público? A gente apresenta a resposta à acusação e apresentamos preliminares, juntamos documentos na nossa peça, na nossa resposta à acusação. Cabe ao juiz abrir oportunidade do Ministério Público se manifestar, aquilo que a gente chama de réplica? Por que esse questionamento? Porque quando você estiver em procedimento especial, você vai ver que no rito do tribunal do júri há essa previsão expressa de que, uma vez apresentada a resposta à acusação, abre-se vista para o Ministério Público, que, salvo engano, ainda é o 409, que diz: apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e o documento juntado em 5 dias. Então a pergunta é: no rito do procedimento comum, cabe réplica? Porque nós não temos essa previsão expressa como temos lá no rito do tribunal do júri. Bom, o STJ e o STF têm admitido a réplica no seguinte sentido: em razão, em observância ao princípio do contraditório. Né? Porque se a defesa apresentou preliminares e juntou documentos novos, cabe ao Ministério Público a oportunidade de se manifestar quanto a isso antes do juiz decidir se ele vai absolver sumariamente o acusado ou se ele vai designar audiência de instrução e julgamento. Tudo bem? E lembrando, um detalhe importante, que a resposta à acusação, ela é a nossa única peça de defesa estritamente escrita. Porque quando a gente chega em alegações finais, a gente vai ver que, em regra geral, as alegações finais são de forma oral. Mas a resposta à acusação é a única oportunidade que, de modo escrito, o acusado tem para apresentar toda a sua defesa. Certo? A gente pode seguir, então? Com todos os detalhes, a gente pode, então, considerar que a resposta à acusação foi ofertada. Quando o juiz recebe a sua resposta à acusação, o que ele pode fazer, nos termos da lei? Qual era o nosso objetivo ao apresentar a resposta à acusação? Absolvição sumária. Então o juiz pode absolver sumariamente. Nos termos do artigo 397 do CPP. Certo? Opção número 1. Opção número 2. O juiz não reconhece nenhuma hipótese de absolvição sumária, então o que ele faz? Ele segue o jogo, né? E o que é seguir o jogo aqui? Marca audiência de instrução e julgamento. Sim, designa audiência de instrução e julgamento. Nos termos do 4399 e 400. 399 do CPP. Isso aqui, 1 e 2, a gente tem previsão na lei, certo? Mas tem um ponto que a gente discutiu na última aula. Quando a gente estava discutindo assim, quantos recebimentos da denúncia nós temos no procedimento? Lembra? E aí, qual era o posicionamento do STJ? Um recebimento, que é aquele quando o juiz recebe para citar a pessoa para apresentar a resposta à acusação. Esse seria o único recebimento que nós teríamos. Mas a pergunta que surgiu foi, e aí a gente discutiu o contexto lá naquela oportunidade: e se o juiz,
ao receber a resposta à acusação, mediante a apresentação de preliminares, mediante documentos juntados pela defesa, perceber que falta condição da ação, que falta pressuposto processual, que falta justa causa ou a ação penal é inepta, o que fazer? E a gente viu que essa situação surgiu porque a resposta à acusação foi uma novidade da lei de 2008, certo? Essa possibilidade de apresentar preliminares, juntar documentos, etc. e tal. Então a pergunta é: o que o juiz vai fazer quando, após receber a resposta à acusação, mediante os argumentos das preliminares por parte da defesa e também das outras provas, perceber que os documentos dados pela defesa, perceber que essa ação penal ela deveria ser rejeitada. Mas olha só, quando o juiz reconhece aqui, mediante resposta à acusação em mãos, de certa forma, de duas uma. Ou ele reconhece que ele errou, né? Quando deveria ter rejeitado, ele recebeu a denúncia. Ou não, ou literalmente ele só percebeu que aquela ação penal não deveria seguir em frente em razão das preliminares, em razão dos documentos juntados pela defesa. Por exemplo, o sujeito foi processado por bigamia, mas na resposta à acusação, o sujeito ele apresenta a cópia da sentença em trânsito julgado que reconhece a anulação do primeiro casamento. Então, antes, parecia ser apta parecia ser idônea o seguimento daquela ação penal, mas quando da apresentação das preliminares por parte da defesa e mediante juntar de documentos, o juiz percebeu que, com essa sentença que reconhece a anulação do primeiro casamento, não há bigamia. Então, configura o 3952? Sim. Então, mas o que o juiz vai fazer se ele já rejeitou lá na frente, liminarmente? Em razão dessa problemática, de que o juiz já recebeu a denúncia antes de ouvir o acusado, porque até então nós só temos a versão do Ministério Público, e considerando essa possibilidade dada pela reforma de 2008, para a defesa apresentar suas preliminares e juntada de documentos, o STJ entendeu, e a gente já discutiu isso na última aula, que embora temos efetivamente só um recebimento, quando o juiz, após receber a resposta à acusação em mãos, verificar uma das hipóteses do 395, que são hipóteses de rejeição da denúncia ou da queixa-crime, ele pode rejeitar a denúncia ou a queixa-crime nos termos do artigo 395. Aí a gente viu naquela oportunidade que a gente dava o nome disso, que a jurisprudência nominou como rejeição tardia. Tudo bem até aqui? Deixa eu só entender. Ele apresentou a resposta à acusação. Apresentou a resposta à acusação. Teve lá, juntou documentos, e aí o juiz deu prosseguimento à ação. O Ministério Público não observou que esse documento de... Não, porque a defesa só juntou o documento quando teve a oportunidade de se manifestar. E quando que a defesa tem a oportunidade de se manifestar? Quando ela é citada para apresentar a resposta à acusação. Mas até então, o juiz já recebeu a denúncia, a pessoa já virou réu, e aí... Dá denúncia. Sim, dá a denúncia. Certo? Ficou confuso? A gente pode voltar. Um pouquinho, mas agora eu já me posicionei dentro do processo onde é que eu estou. Sim, a gente tem que pensar que a pessoa já virou réu, e que ela deve apresentar a resposta à acusação visando uma absolvição sumária. E em razão da documentação que o juiz, do documento usados pela defesa, o juiz percebe que não vale a pena abrir a instrução, porque ali claramente há uma das hipóteses do artigo 395 do CPP em razão da atuação da defesa, em razão dos documentos usados pela defesa, das preliminares apresentadas pela defesa. Foi em razão do trabalho exercido pela defesa em que o juiz percebeu de que, embora lá anteriormente ele tenha recebido a denúncia, não é caso
não era caso de receber a denúncia. Pelo contrário, era caso de rejeição da denúncia nos termos dos 395. Mas como o juiz já recebeu a denúncia, então não é uma rejeição, e já determinou a citação do acusado, não é uma rejeição mais liminar. Né? A rejeição liminar é quando ele está avaliando a denúncia. A rejeição tardia é quando ele avalia o conteúdo da resposta à acusação e percebe uma das hipóteses do 395 do CPP. Tudo bem? Então a gente pode continuar? Sim. Então, vamos. Então, eu coloquei aqui de cor azulzinha para a gente sinalizar que essas duas opções são previstas no CPP. E essa azulzinha é uma possibilidade do juiz em razão do entendimento do STJ e do STF. Tudo bem? Então, vamos agora dar um pouquinho de atenção em razão à absolvição sumária. Absolvição sumária. Artigo 397 do CPP. Bom, a absolvição sumária do 397 do CPP também é uma inovação da reforma de 2008, certo? Da Lei 11.719. Tudo bem? E aí, a gente, no 397, a gente tem as hipóteses. Vou colocar incisos aqui, porque depois a gente vai... Isso é importante. Alguém lembra alguma hipótese em que autoriza o juiz a absolver sumariamente o réu? Lembrando que, quando digo o juiz absolve sumariamente o réu, significa dizer que ele vai absolver o réu antes da produção de provas, antes da audiência de instrução, certo? E é por isso que ele absolve sumariamente o acusado. Esse é o termo. Então tá bom. Alguém me diz aí uma hipótese? Como? Ilicitude de fato. Excludente de ilicitude. Que tá no 2? Não, tá no 1. Excludente de ilicitude? Isso. 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade. Isenção. Isenção de culpabilidade. O 3. O fato narrado Não constitui crime. Isso. Salvo inimputabilidade. Fato não constitui crime, né? Fato evidentemente não constitui crime, não é isso? Exato. Fato narrado, evidentemente, não constitui crime. E o 3, extinção da punibilidade. Causa extintiva de punibilidade. É isso? Isso. Legal. Bom, então, autoriza o juiz a absolver sumariamente o acusado quando presente excludente de licitude, isenção de culpabilidade, salvo inimputabilidade, fato não constitui crime, o que vale dizer a conduta é atípica, e 4, causa extintiva de punibilidade. Mas a gente omitiu uma palavrinha aí que consta no texto legislativo, muito importante. No inciso 1, 2, está escrito causa manifestamente, ou não? Sim. Manifestamente. No 3, está escrito evidentemente. Certo? Isso, evidentemente. Quando ele diz manifestamente, evidentemente, aqui já sinaliza uma coisa pra gente muito importante. Que essa causa tem que estar escancaradamente, claramente perceptível pelo magistrado. Porque senão, se o juiz aqui tiver dúvida se ocorreu uma causa excludente de licitude, se está presente uma isenção de culpabilidade, o fato é atípico, ou se presente uma causa extintiva de punibilidade, aqui não há espaço para indúbio pro réu nesse momento, certo? Porque aqui o que vai se prevalecer é
a observância do contraditório, o direito do Ministério Público de também produzir provas durante a instrução. Então, se não for manifesto, se não for evidentemente, se o juiz ficar na dúvida se realmente há presente uma dessas causas aqui, ele não vai absolver sumariamente. Sim, então nesse caso, aí vige esse princípio do processo, mas também em razão mais do princípio do contraditório, que também de abrir oportunidade para o Ministério Público durante a instrução provar aquilo que ele alegou, certo? E por isso é importante, manifestamente e evidentemente aqui. A gente omitiu aqui para destacar essas palavrinhas nesse espaço e lembrar desse detalhe. E a gente vai ver que isso reflete alguns pontos importantes. Bom, exclusão de ilicitude a gente aprende na teoria geral da parte geral do direito penal, por exemplo, né? Alguém legítima defesa, taxa de necessidade, cumprimento de um dever e exercício regular de um direito. Isenção de culpabilidade? Alguém dá uma exclusão de isenção de culpabilidade? Salvo inimputabilidade. Bom, a gente pode citar inexigibilidade de conduta diversa, inexistência de potencial conhecimento da ilicitude, ou também de coação moral irresistível, ou subordinação hierárquica também, né? Manifestamente irresistível, etc. Não vencível. Mas por que salvo inimputabilidade? Porque o legislador fez essa ressalva. Porque e aqui inimputabilidade entendido aquelas pessoas enfermas ou doentes mentais que não tem a capacidade de entender, não tem a capacidade total de entender o que faz ou de compreender o caráter ilícito daquilo que faz, certo? Por quê? Nesse sentido que a gente entende o termo inimputabilidade. Porque quando o sujeito ele é imputável nos termos do artigo 26 do CP, que trata disso, ele não vai receber uma pena. Qual é a sanção penal que ele recebe? Medida de segurança. Mas medida de segurança é uma sanção penal. Então não faz sentido o juiz absolver sumariamente quando, no caso de inimputável, porque aqui ele estaria impondo uma sanção penal antes da instrução. E como a medida de segurança é uma sanção penal que interfere diretamente na liberdade do sujeito, ele precisa abrir instrução para ver se efetivamente o fato ocorreu, se efetivamente ele praticou um injusto, né? Um fato típico e ilícito, porém inculpável, certo? Então é por isso que aqui esse salvo inimputabilidade. E não confundir, porque lá quando vocês verem rito do tribunal do júri, vai estar assim, salvo inimputabilidade desde que no caso da inimputabilidade ser a única tese de defesa, é possível arguir isso em sede, o juiz absolver sumariamente, quando for a única tese de defesa. Mas aqui, no procedimento comum, não tem essa ressalva, ser única tese de defesa. A única tese de defesa é a ressalva feita lá no procedimento do tribunal do júri. Aqui, salvo inimputabilidade. No caso de inimputabilidade, ainda que a única tese de defesa, o juiz não vai absolver sumariamente. Porque quando a gente fala que a pessoa vai receber medida de segurança, o juiz vai absolver, porém ele vai aplicar uma sanção penal. Então ele não pode, entre aspas, cortar o procedimento aqui e já absolver sumariamente o réu e impor uma medida de segurança. É necessário abrir a instrução para que haja efetivamente averiguação se o fato é realmente um fato típico e ilícito, se a pessoa praticou um fato injusto, certo? Porque ele só pode receber uma medida de segurança nesse sentido. Então, é por isso que salva inimputabilidade, em razão da questão da medida de segurança. E o fato não constitui crime, certo? Então, a conduta ela é atípica. O exemplo que a gente deu é o exemplo do adultério, o exemplo do suicídio, etc. E assim vai. E aqui, causa extintiva de punibilidade. A maioria delas são aonde mesmo? Artigo 107 do CP. Alguém dá um exemplo? Se ação penal prescrição,
corre para todo mundo. Mas em ação penal privada a gente pode lembrar da renúncia, da decadência e da perempção, que a gente viu na aula de ação penal, certo? Então, aqui, o juiz absolverá sumariamente. Tudo bem até aqui? Mas, gente, é importante a gente entender qual é a natureza jurídica. Pode falar. Claro. Você falou que no caso do salvo inimputabilidade, se for a única tese da defesa, sim, ele vai absolver sumariamente, é isso? Nos termos do tribunal do júri. No tribunal do júri. Sim. Só se for tribunal do júri. Sim, só se for tribunal do júri, que é o 415, parágrafo único. Tá. Porque o 415, inciso 4, diz que no rito do tribunal do júri, é só porque eu fiz essa contraste pra gente não confundir. Mas lá no 415, caput diz: o juiz fundamentamente absolverá desde logo acusado quando? 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, que é a culpabilidade. Aí diz o parágrafo único que não se aplica esse inciso 4 quando, no caso de inimputabilidade prevista no 26, que é esse que a gente viu. Né, por doença, enfermidade mental, que não tem a capacidade de entender nada do que faz ou o caráter ilícito daquilo que faz. E salvo quando for a única tese defensiva. Então, essa ressalva final é feita lá no rito do tribunal do júri, mas aqui não se confunda, não há essa ressalva. Foi nesse sentido. No caso do processo, que é um processo ordinário, procedimento comum ordinário, ele vai continuar, vai seguir. Aí lá no final é que ele vai colocar, mesmo que seja a única tese, é lá no final. Porque, como eu disse, como é uma medida de segurança e a pessoa é tempo indeterminado, ainda tem prazo mínimo, mas não tem prazo máximo, é necessário ter a instrução para verificar se efetivamente a pessoa praticou um injusto penal. Sim. Certo? Sim. Mais alguma dúvida? A gente pode seguir? Então, eu estava dizendo para vocês, é muito importante a gente saber a natureza jurídica dessa decisão do juiz que absolveu sumariamente o acusado. Por que digo isso? E a gente vai entender o porquê. Tanto aqui, eu vou apagar excessivamente aqui, tá bom? Vocês concordam comigo? Mas pode discordar também. Que o inciso 1, 2 e 3 tem a mesma natureza de uma sentença de mérito? Sim. Por quê? Porque ele se manifesta acerca se o que consta na peça acusatória, por exemplo, do Ministério Público, a denúncia, ela é procedente ou improcedente. Ela se manifesta acerca do mérito da questão. Certo? Diz, ele analisou e diz, aqui, presente em causa de legítima defesa, por exemplo, ou era inexigibilidade da conduta diversa, ou a conduta era atípica, e, portanto, absolvo sumariamente o acusado. No seguinte sentido, não é necessário a gente iniciar a instrução. Desde já, eu já consegui perceber que o sujeito deve ser absolvido. Tudo bem? Legal. Mas esse inciso 4 aqui, é uma sentença de mérito também? Não é uma sentença de mérito? Por que não é uma sentença de mérito? Parecia, sei lá. Não é? Por que não? Ele não faz análise do caso. Quando o juiz profere uma sentença que declara a extinção da punibilidade de alguém, o que ele está fazendo? Uma sentença declaratória de quê? Uma sentença declaratória de que eu, Estado, perdi o direito de punir o sujeito, direito entre aspas, né, pessoal? A prerrogativa de aplicar uma sanção penal ou de fazer cumprir a sanção penal em razão da incidência de uma causa que extinguiu a punibilidade do acusado. Então perceba que aqui ele não está analisando se o sujeito, se a denúncia ela é procedente ou improcedente. Ele está simplesmente declarando, olha, eu não sei se... Olá, tudo bem, gente? Hoje estava aqui. Mas... Olha, deu até um ânimo agora, gente. Não que não estava animado, ok? A causa extintiva de punibilidade, então, nesse caso, o juiz simplesmente reconhece a perda do direito, da prerrogativa do Estado de aplicar uma sanção penal em razão da incidência de uma causa que extinga a punibilidade do acusado. E, portanto, não estou dizendo se o Ministério Público disse lá na denúncia é procedente ou não. Estou simplesmente reconhecendo. Acabou o nosso período de tempo para fazer algo em termos de processo penal em face dessa pessoa.
porque incidir uma causa extintiva de punibilidade, especialmente aquelas constando no 107 do CPP, do CP, certo? Que é prescrição, esses que a gente citou, renúncia, É uma sentença perempção, declaratória. uma sentença declaratória e não uma sentença de mérito. Agora a pergunta que eu faço para vocês, esse inciso 4 aqui, ele está adequado geograficamente e dentro da lógica que a gente está vendo aqui, no âmbito da absolvição sumária? Ele está adequado? Porque é o seguinte, se as hipóteses de absolvição sumária o juiz analisa a denúncia mesmo, se ela é procedente ou não procedente, qual é a razão de ter o inciso 4 aqui, se ele não analisa isso? A gente chegou a essa conclusão, certo? Espero que sim, mas senão a gente conclui aqui de novo. Que essa hipótese do inciso 4, ela é inadequada, certo? Além de inadequada, ela também é desnecessária. Por que ela é desnecessária? Alguém pode abrir o 61 do CPP aí pra mim? O que diz o 61? Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declarar de ofício. Sim, se o juiz, já tem essa previsão do 61 do CPP, que se o juiz eventualmente identifica uma causa extintiva de punibilidade de ofício, pode extinguir a punibilidade, enfim, emitir uma sentença declaratória nesse sentido, qual o sentido de estar aqui no âmbito da absolvição sumária? Além de não ser adequada, ela é desnecessária, porque o juiz já tem um mecanismo para extinguir a punibilidade do sujeito quando ele, de ofício, percebe uma das causas, a exemplo do 107 do CP. Certo? Então, além de inadequado, ele também é desnecessário nesse sentido. Tudo bem até aqui? Preciso voltar alguma coisa? Então tá bom, então a gente vai seguir. Então a gente viu que... Então vamos aproveitar o ganchinho aqui pra gente já emendar as ideias. Conectar as ideias. A gente vai ter uma aula específica sobre recurso, certo? Mas aqui a gente já vai sinalizar qual recurso vai caber em relação à sentença do juiz que reconhece a absolvição, declara a absolvição sumária do acusado. Que recurso cabe da decisão do juiz que absolve sumariamente o acusado nos termos do artigo 397 do CPP, seja em qual delas forem? Alguém imagina qual recurso cabe? Bom, não precisa procurar porque nós não temos no CPP. Não precisa dar um trabalho. O CPP não prevê expressamente qual o recurso cabível. Então, o que fazer para descobrir qual recurso cabível? Bom, será que para todas as hipóteses cabe o mesmo recurso? Acho que não. Acho que Se é sentença do mérito, se é sentença, seria na apelação. Seria apelação. Agora, a declaração... Eu acho que talvez não. Nos termos do artigo... Alguém? Alguém pode falar? E outro alguém chuta alguma coisa? 593 caput. Aqui, quero deixar o artigo certo. Bom, então, para descobrir o recurso cabível de uma sentença do juiz que reconhece que absolve sumariamente o acusado é descobrir qual a natureza jurídica da decisão do juiz. E aqui a gente já definiu, inciso 1, 2 e 3, sentença de mérito. Inciso 4, sentença... Oh, meu Deus! Sentença declaratória. Ai, sábado da tarde, né, gente? Desconto aí. Declaratória. Se sentença de mérito, apelação. E se o juiz absolver sumariamente o acusado porque reconheceu uma causa extintiva de punibilidade, cabe reze. Artigo 581, inciso 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. 5.
7 do CPP. Lá diz que da sentença do juiz da decisão do juiz que reconhece causativa de punibilidade, cabe reze. Certo? Então, lembre-se, nós não temos no CPP uma previsão expressa do qual o recurso cabível de uma sentença do juiz que absolve sumariamente o acusado. Para tanto, precisamos descobrir qual a natureza jurídica da decisão do juiz. E vimos anteriormente que inciso 1, 2 e 3 é uma sentença de mérito. E por analisar o mérito, cabe apelação. Certo? E vimos que o inciso 4, apesar de estar aqui, não deveria estar. Mas já que está, eventualmente, se o juiz absolve sumariamente o acusado com base no 4... Por ser uma sentença declaratória de perda do direito do Estado de aplicar uma sanção penal em face do acusado, cabe reze em razão de uma previsão expressa, mas não lá no 5817 não está dizendo que cabe reze quando o juiz absolve sumariamente o acusado. Não, está dizendo que numa sentença que reconhece causa estima de punibilidade, cabe reze. É em razão do conteúdo do inciso 4 e não em razão de ser uma decisão de absolvição sumária. Certo? Ficou claro? Ou sim? Então, tudo bem. E a pergunta agora é: e da sentença do juiz que não absolve sumariamente o acusado, cabe algum recurso? A gente viu que se o juiz absolve sumariamente, dependendo da natureza da sentença, cabe alguns seus respectivos recursos. E se o juiz não absolve sumariamente e, portanto, designa audiência para instrução, cabe recurso? Da decisão que não absolve sumariamente. Não cabe recurso. Mas um HC, né? Porque é possível visualizar uma ilegalidade e perigo de limitação da liberdade de locomoção do sujeito quando o juiz designa audiência de instrução, quando na verdade ele deveria ter absolvido sumariamente, certo? Lembrando que a HC não é um recurso, é uma ação de impugnação autônoma, certo? A gente tem alguma dúvida aqui? A gente pode seguir. Professora, cabe o HC por quê? Porque pode existir... Sim, porque o fato de você não ter sido absolvido sumariamente quando deveria ter sido e o juiz designa a audiência de instrução e julgamento, você já verifica um perigo concreto para a liberdade de locomoção do sujeito, certo? E o HC serve para isso, né? Tudo bem? Então, outra pergunta. A sentença do juiz que absolve sumariamente o acusado, ele deve ser bem fundamentada? Ou seja, você como advogada ou como advogado do seu assistido, apresenta uma resposta à acusação de, sei lá, 50 laudas. Podemos colocar assim um caso bem extremo. E o juiz olha aquilo e diz: embora respeitável argumentos da defesa, né? Respeitáveis argumentos da defesa, não vislumbro a hipótese de absolver sumariamente o acusado nos termos do 387 no CPP e portanto, designa audiência de instrução e julgamento. Intime-se o acusado, intime-se o Ministério Público e intime-se as testemunhas, se necessário, requisite-as. Imagina, você passou a semana inteira lá fazendo a resposta à acusação e num segundo o juiz diz, né? Porque ele já tem isso padronizado, né? Não é caso de absolvição em que pese a respeitáveis argumentos da defesa, não vislumbro hipótese do artigo 397, portanto, designa audiência para melhor averiguação dos fatos. Será que esse teor conciso da decisão do juiz que rejeita a absolvição sumária é o suficiente? STJ é suficiente? É suficiente porque ele vai dizer, porque aqui é um juízo provisório. Porque se o juiz detidamente, minuciosamente
rebater os argumentos da defesa que apresentou na resposta à acusação, ele está fazendo um pré-julgamento da demanda. Ele está pré-julgando aquilo que ele deveria apreciar só ao final. Então, esse é o entendimento do STJ de forma pacificada, certo? Então, quer dizer que a motivação da sentença do juiz que não absolve sumariamente o acusado, que rejeita as teses da defesa, pode ser de forma sucinta, segundo o STJ, aí tá tudo ok pro STJ. O nosso acusado não é tanto assim. Ok? Ô, vizinhos magos. Então, já que estamos aqui, vamos aproveitar esse nosso quadrinho. Vamos supor, então, que o Ministério Público, ele recorre da decisão do juiz que absolveu sumariamente o acusado. O TJ diz: verdade, não era hipótese de absolver sumariamente o acusado. Mas o TJ julgando, né, vamos colocar o TJ de São Paulo, por exemplo, dizer, olha, vamos economizar nosso trabalho, já que o processo está aqui com a gente, já que não era caso de absolver sumariamente o acusado, o juiz de primeiro grau errou, vamos aproveitar, já que estamos aqui lendo o processo, e condenar o nosso acusado aqui, no 7 de TJ segundo grau. É possível isso? É possível que o segundo grau, ao analisar o recurso interposto pela acusação em face da decisão do juiz de primeiro grau, que reconheceu que absolveu sumariamente o acusado, dar razão ao MP e, nessa mesma oportunidade, aproveitar o ensejo para condenar o nosso acusado? Não é possível. Por que não é possível? Porque isso seria uma violação ao devido processo legal, ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. Então, quando o tribunal, segundo grau na segunda instância, reconhecer que não era caso de absolver sumariamente, como havia entendido o juiz de primeiro grau anteriormente, o que ele deve fazer? Bom, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o juiz de primeiro grau, para que ele dê seguimento no feito. O que é dar seguimento no feito nesse contexto? Para que ele designe a audiência, faça a instrução e o processo siga até a sentença ser proferida para o juiz ao final da instrução. Certo? E isso está no informativo 579 do STJ, de 2016, então é uma coisa bem recente. 579 do STJ. Certo? E mais um detalhe aqui em absolvição sumária importante, que foi também já objeto de prova de muitos concursos por aí. E está relacionada ao item 3 aqui. Fato não constitui crime. Quando eu digo fato não constitui crime, alguém me diria, em termos de categorias do delito, que o quê? Que a minha conduta ela é atípica, certo? E aí a gente não precisa destrinchar tudo isso, mas quando eu digo pra vocês, a conduta é típica, significa que quando a gente analisa a tipicidade, tem tipo objetivo e tipo subjetivo, né? Tipo objetivo, os elementos normativos, o núcleo do tipo, que é o verbo, etc, etc, etc. E o tipo subjetivo, dolo, culpa, certo? Rapidamente aqui, bem rapidamente. Então diria, algo chegou no STJ para discutir a seguinte questão. Um exemplo de receptação, por exemplo, na forma dolosa, obviamente. Quando o sujeito é processado por receptação, ele não tem que saber que aquilo que está com ele é objeto de crime? Precisa. E aí, quando na resposta à acusação a defesa diz ao juiz, requer absolvição sumária com base no 397, inciso 3, porque a conduta é atípica, porque falta dolo, porque o sujeito não sabia que aquilo que estava com ele era produto de origem ilícita. E, portanto, a conduta é atípica, porque para que uma conduta seja atípica, a gente tem que preencher o tipo objetivo e o tipo subjetivo, em tese, né? Mas, assim, o que fazer? Quando o juiz recebe esse tipo de argumento, o que o STJ tem decidido de forma até pacificada agora?
Vale esse argumento de que, em razão da ausência do dolo, em razão do sujeito não saber que aquilo que está com ele, isso é nosso exemplo, cabe a absolvição sumária, porque o fato não constitui crime, ou seja, a conduta é atípica? Só não, né? O sujeito tem que tentar descobrir. Sim, STJ entendeu. Bom, para analisar o dolo, eu preciso da instrução probatória. Eu preciso que... Eu só vou conseguir avaliar se o sujeito sabia ou não sabia, se aquilo era a origem de produto ilícito, quando da produção de provas na audiência, oitiva de testemunhas, etc e tal. E, portanto, o fato de alegar dolo para obter a absolvição sumária com base no inciso 3, que fato não constitui crime, não tem sido acolhida pelos tribunais superiores. Certo? E é o informativo 503 do STJ, de 2012. Informativo 503. 503. Sim. Certo? E aí, só para fechar a absolvição sumária, eu só queria lembrar que, nesse momento, o juiz pode absolver sumariamente, ou se não designar audiência, ou, como a gente já viu, ele pode rejeitar tardiamente a denúncia se presente o 395 do CPP, algumas hipóteses do 395, certo? E essa possibilidade também já foi pacificada no STJ, dessa possibilidade de o juiz posteriormente poder rejeitar a denúncia quando, em razão dos argumentos trazidos para a defesa pelos documentos juntados, no informativo 522 do STJ. Lá tem esse entendimento. É. 522. Sim. Porque é o que diz o informativo 522 do STJ. O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o juiz de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, previstas nos artigos 396 e 396A do CPP, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 395 do CPP, suscitada pela defesa. Certo? Alguma dúvida até aqui? A gente pode seguir então? No caso, você falou a tipicidade, não pode ser analisada no caráter formal e material também ou não no Ministério de Segundo Grau? Ah, sim, né? Porque pelo princípio da insignificância. Isso. Você diz. Aí seria o fato não constitui crime, por exemplo. Porque o princípio da insignificância, ela afasta a tipicidade material, né, do delito, digamos assim. Portanto, quer dizer, delito não, da conduta, e portanto não há delito. Então, ele pode reconhecer, por exemplo, a não incidência do princípio da insignificância e, portanto, o fato constitui crime, a princípio, mas não pode condenar ele em segundo grau. O que ele tem que fazer? Anular a decisão do juiz que absolveu sumariamente em razão disso, para que o juiz de primeiro grau, ele dê seguimento no feito, ele designa audiência para ouvir as testemunhas, para ao final poder avaliar se ele vai absolver ou se vai condenar, mas aí já lá no final do procedimento. Por exemplo, a gente plano está em segundo grau, não pode já fazer? Não, em segundo grau não. Em razão do princípio do contraditório, devido ao processo legal, ampla defesa e da supressão do duplo grau de jurisdição. Ele só pode analisar o conteúdo da sentença, mas ele não pode julgar a pessoa, a conduta da pessoa ali em segundo grau, diretamente. Porque quem deve fazer isso, e também viola o princípio do juiz natural, é o próprio juiz de primeiro grau. É ele que vai receber de volta os autos da segunda instância, determinando a ciência de que a decisão dele foi anulada e de que então é necessário que ele designe audiência, intime as testemunhas, intime o acusado, intime o Ministério Público, para que ao final ele possa avaliar de uma forma mais adequada se de fato ele vai absolver ou se não era caso de condenar o acusado do nosso caso concreto, por exemplo. Certo? Bom, deixa eu ver, a gente tem, são 5 horas. A gente ia começar a audiência de instrução agora. A gente terminou um ponto agora. E aí a gente volta. Pode ser. Então a gente volta mais tarde.